Um dos grandes obstáculos para uma pessoa que se aproxima da filosofia metassimbólica diz respeito, e a gente já comentou sobre isso, sobre a questão da incomensurabilidade, né? Ou seja, dois paradigmas, onde um deles representa uma revolução em relação ao anterior, que é o caso da filosofia metassimbólica, que é uma filosofia que propõe uma revolução paradigmática sobre o paradigma anterior, sequer elaborado de forma formal. Isso gera uma incomensurabilidade dos que se encontram no paradigma anterior em relação ao novo paradigma. Ou seja, todo ser humano hoje vivo no planeta, de um modo geral, não consegue entender o paradigma da filosofia metassimbólica de maneira simples. Ou seja, o novo paradigma não é uma extensão do paradigma anterior. Ele é uma revolução em relação ao paradigma anterior, que é o atual, que se caracteriza como um rearranjo de perspectiva e referência, né? Mas, como eu já havia comentado, não é uma incomensurabilidade bidirecional, ela é unidirecional, ou seja, o antigo paradigma, o atual, não consegue entender o novo, mas o novo consegue entender o atual, até porque o paradigma da filosofia metassimbólica, como o novo paradigma, é uma superação revolucionária do paradigma vigente. Mas quando a gente fala em paradigma, é preciso que a gente entenda que, de alguma maneira, assim como o aluno de física é treinado no paradigma de Einstein, por exemplo, nós também somos treinados no nosso paradigma, né? E como isso acontece? A gente vai ver isso mais na frente, mas isso acontece através da linguagem. Ou seja, a gente tem na linguagem a ferramenta que é utilizada para ensinar o paradigma. E essa linguagem sempre é comprometida com o paradigma para o qual ela serve. E esse é o grande obstáculo, na medida em que, para que eu possa promover, a nível de identidade, a revolução proposta pela filosofia metassimbólica, eu ainda não tenho à disposição os significados da nova linguagem, ou seja, da linguagem do paradigma da filosofia metassimbólica. Em outras palavras, o grande obstáculo reside no fato de que eu preciso utilizar a linguagem, ou seja, o paradigma anterior, o atual, que é de fácil manejo por todas as identidades, ou seja, por todos os indivíduos, para fazer essa transição. Outra coisa importante é que eu não consigo usar a teoria do novo paradigma para fazer essa transição. Eu tenho que usar o paradigma atual para que eu possa preparar o salto qualitativo, a revolução. Então, esse é um processo que não é simples. Quando o salto é dado, os conceitos, os novos conceitos, que é uma nova referência, se tornam extremamente claros e eles se debruçam e explicam o paradigma atual. É como se a gente pudesse, a partir do novo paradigma, enxergar a vida de cada um de nós a partir de uma nova perspectiva. Mas eu não posso usar essa nova perspectiva em sua plenitude para explicá-la. Eu tenho que construir uma escada de um paradigma para o outro, para que o salto qualitativo possa ser dado. Então, apesar de ser uma revolução, é preciso que se construa essa escada, e esse é o papel. E uma das ferramentas mais são as imagens, né? Então, quando eu falo que nós somos um Titanic, eu estou usando uma imagem. Que está afundando, eu estou usando uma imagem. Então, as imagens são muito utilizadas para que se tenha novas concepções de imagem no cérebro, de referência, que vão ajudando a fazer esses saltos, né? E a possibilidade da própria existência de paradigmas, esses conceitos são derivados do novo paradigma, então, mas eles já são utilizados no atual. Então, de alguma maneira,
aquilo que já está disponível, que na linguagem de cada um de vocês pode ser assimilado sem que se faça revolução, todos esses termos, todas essas ideias, todos esses conceitos vão ser utilizados para a construção da escada.